Existe uma pergunta que atravessa décadas e continua atual. Quanto de terra é realmente necessário para uma família comer bem, o ano inteiro, sem depender do supermercado para o essencial? A resposta, que vem se repetindo em experiências práticas ao redor do mundo, da Inglaterra rural dos anos 1970 aos sítios brasileiros de hoje, é surpreendente para quem imagina que a autossuficiência exige uma grande fazenda. Meio hectare, bem planejado, com um punhado de animais e uma horta diversificada, pode sustentar boa parte da alimentação de uma família inteira. Meio hectare equivale a 5.000 metros quadrados, o equivalente a um pouco menos que um campo de futebol. Não é uma área grande. Mas quando esse espaço é dividido com inteligência entre horta, pomar, criação animal, compostagem e captação de água, ele deixa de ser um terreno qualquer e se transforma num pequeno sistema de produção de alimentos, funcionando de forma parecida com um organismo vivo, onde cada parte alimenta a outra. Este vídeo vai explorar esse modelo com base em experiências reais e documentadas. O clássico sistema de meio acre é um acre descrito pelo agricultor e escritor britânico John Seymour, considerado uma referência histórica do movimento de autossuficiência, o método biointensivo de cultivo desenvolvido por John G. Avons, que provou ser possível multiplicar a produção de alimentos em pequenas áreas. Dados técnicos sobre produção de leite de cabra, postura de galinhas e consórcio de culturas, levantados por instituições como a Embrapa, e exemplos atuais de sítios brasileiros de meio hectare a 1 hectare que hoje produzem a maior parte do que suas famílias consomem. A origem do modelo: meio acre, meio hectare, uma vaca e uma dúzia de galinhas. Um dos relatos mais influentes sobre esse tipo de sistema vem do agricultor britânico John Seymour, autor de livros como The Self-Sufficient Life and How to Live It e Farming for Self-Sufficiency, publicados a partir da década de 1970. Seymour viveu décadas como pequeno agricultor, primeiro na Inglaterra e depois na Irlanda, e se tornou uma referência mundial no chamado movimento da autossuficiência, ensinando como uma família poderia produzir a maior parte da própria comida numa área pequena. Em seus escritos, Seymour descreve como organizaria uma propriedade de cerca de 1 acre, o que equivale a pouco mais de 4.000 metros quadrados, próximo, portanto, do meio hectare. Sua proposta era dividir a área ao meio, metade destinada à pastagem para os animais, metade destinada ao cultivo intensivo de hortaliças e frutas. Na metade da pastagem, ele mantinha uma vaca leiteira, 1 ou 2 cabras, que forneciam leite justamente nos períodos em que a vaca estava seca, alguns porcos e cerca de uma dúzia de galinhas. A lógica por trás dessa composição não era arbitrária. A vaca fornecia leite em grande quantidade, suficiente para a família e ainda sobrando para os porcos. Mais importante, segundo o próprio Seymour destacava, era o esterco produzido pelo animal, essencial para manter a fertilidade do solo sem depender de adubos químicos comprados. Os porcos aproveitavam o soro do leite e os restos da cozinha e da horta, transformando o que seria descarte em carne e gordura. As galinhas, por sua vez, forneciam ovos suficientes para uma família pequena, com excedente ocasional para trocar ou vender, consumindo pouco grão comprado, principalmente se parte da ração fosse produzida na própria terra, com girassol, trigo ou outros grãos plantados especificamente para as aves. Esse é o núcleo histórico do modelo que inspira o título deste vídeo: um terreno pequeno, dividido entre produção vegetal e criação animal, funcionando em ciclo, onde os resíduos de uma atividade viram insumo da outra. Porque meio hectare pode ser suficiente. A ideia de que meio hectare basta para alimentar uma família soa contraintuitiva para quem está acostumado com a lógica da agricultura extensiva, aquela que precisa de centenas de hectares para ser rentável. Mas esses dois modelos respondem a objetivos diferentes. A agricultura extensiva busca produzir excedente para venda em grande escala, com baixo uso de mão de obra por hectare. O modelo de meio hectare busca outra coisa: máxima diversidade e máxima produtividade por metro quadrado, com uso intensivo de trabalho manual, adubação orgânica e ocupação vertical e temporal do espaço, ou seja, plantando o ano inteiro e aproveitando cada camada do sistema, do solo até as copas das árvores. Reportagens recentes sobre sítios brasileiros de pequena escala mostram esse princípio na prática. Em vez de destinar toda a área a uma única cultura, o terreno é dividido em setores: lavoura de alimentos básicos, pomar de frutas, área de criação de animais, tanque de peixes e um espaço para reciclar os resíduos da propriedade em adubo ou ração. O segredo, segundo esse tipo de experiência relatada por pequenos produtores, não está no tamanho da área, mas na forma como o solo é utilizado, com diversidade de culturas e rotação constante. Um relato recente descreve um sítio de 1 hectare no qual, na mesma terra, são colhidos feijão, milho, arroz, mandioca, batata doce, inhame e diversos legumes, além de frutas como banana, maracujá, abacate, laranja, mexerica e amora silvestre. O que é colhido alimenta a família diretamente. O que sobra vira ração para os animais ou adubo para o solo.
Esse movimento interno de insumos, alimentos e resíduos circulando dentro da própria propriedade é o que garante autonomia frente ao mercado externo. Organizando o terreno, zoneamento e planejamento do espaço. O primeiro passo prático para transformar meio hectare num sistema produtivo é o planejamento do espaço. Não se trata de plantar de forma aleatória, mas de organizar a área em zonas de uso, de acordo com a frequência com que cada uma precisa ser visitada e cuidada. Perto da casa, normalmente ficam a horta de uso diário e um jardim produtivo com temperos e plantas medicinais, justamente porque essas áreas exigem colheita e observação quase todos os dias. Um pouco mais distante, fica um pomar de árvores frutíferas, que demanda menos manejo constante, e as áreas de criação animal. Mais ao fundo do terreno, ou em pontos estratégicos de acordo com o relevo, ficam estruturas como tanques de peixes, composteiras maiores e sistemas de captação de água, como cisternas ou pequenas represas. Essa lógica de organização por proximidade e frequência de uso é um princípio comum a diversos sistemas de produção familiar de pequena escala e ajuda a economizar tempo e deslocamento dentro da propriedade, o que é decisivo quando a mão de obra disponível é a própria família. O planejamento também considera etapas. Relatos de produtores que converteram terrenos modestos em sítios autossustentáveis mostram que o processo costuma começar pela produção de alimentos básicos, depois avança para as frutas, em seguida para a criação de animais, depois para o manejo da água, e só depois disso para investimentos como energia solar. Essa sequência reduz o investimento inicial necessário e permite que a família aprenda e ajuste o sistema aos poucos, em vez de tentar implantar tudo de uma vez. A horta intensiva. Como multiplicar a produção em pouco espaço? O coração de qualquer sistema de meio hectare é a horta, porque é ela que garante o volume principal de calorias e nutrientes ao longo do ano. E é aqui que entra um dos métodos mais estudados para a produção de alimentos em pequenas áreas, o cultivo biointensivo, desenvolvido a partir da década de 1970 pelo pesquisador norte-americano John G. Avons, com base em técnicas biodinâmicas intensivas de origem francesa e inglesa. O método biointensivo se apoia em alguns pilares. O primeiro é a dupla cavação do solo, uma técnica de preparo profundo dos canteiros que solta a terra até uma profundidade maior do que o cultivo convencional, permitindo que as raízes se desenvolvam verticalmente em vez de precisarem se espalhar horizontalmente. Isso permite adensar o plantio, colocando mais plantas por metro quadrado do que seria possível em fileiras espaçadas tradicionais. O segundo pilar é o uso intensivo de composto orgânico produzido na própria propriedade, substituindo fertilizantes químicos comprados. O terceiro é o plantio associado e a rotação de culturas, escolhendo espécies que se complementam, tanto em termos de nutrientes que retiram e devolvem ao solo quanto em relação ao espaço que ocupam, combinando plantas de raiz profunda com plantas de raiz superficial, por exemplo. Organizações que aplicam esse método em contextos de agricultura familiar, como projetos de cooperação técnica no altiplano boliviano, relatam que ele foi adotado justamente por seu potencial de aumentar a produção de hortaliças em pequenas áreas sem depender de insumos externos caros, ajudando a enfrentar problemas de acesso a alimentos frescos em regiões de agricultura familiar de subsistência. É um método pensado, desde sua origem, para famílias com pouca terra, o que o torna especialmente relevante para o modelo de meio hectare. Diversidade em vez de monocultura, o valor do consórcio de culturas. Um segundo princípio técnico fundamental, amplamente documentado por pesquisas da Embrapa, é o consórcio de culturas, ou seja, o cultivo simultâneo de duas ou mais espécies na mesma área. O exemplo mais tradicional na agricultura familiar brasileira é o consórcio de milho com feijão, no qual a leguminosa contribui fixando nitrogênio no solo, nutriente que o milho, uma gramínea, aproveita, enquanto ambas as culturas ocupam estratos diferentes de altura e de tempo, otimizando o uso da terra. Pesquisadores da Embrapa que estudam a diversificação de cultivos na agricultura familiar apontam que essa prática garante maior segurança alimentar para a família, reduz o risco de perda total da produção em anos de clima desfavorável, já que dificilmente todas as culturas serão afetadas da mesma forma, e ainda contribui para a saúde do solo ao longo do tempo. Para o pequeno produtor, segundo esses estudos, a monocultura simplesmente não é uma opção viável. Diversificar é uma questão de sobrevivência econômica e alimentar. Além do consórcio entre culturas anuais, sistemas mais elaborados combinam árvores frutíferas, hortaliças e criação animal na mesma área, uma abordagem conhecida como sistema agroflorestal ou, em versões desenvolvidas pela própria Embrapa, como sistemas integrados de produção policultural. Um desses sistemas, batizado de APPIA pela Embrapa Agropecuária Oeste, foi certificado como tecnologia social justamente por permitir que famílias com pouca terra, em módulos de cerca de 2.500 metros quadrados, uma fração ainda menor que meio hectare, integrem horticultura, fruticultura, piscicultura e manejo do solo num único planejamento. O pomar, frutas como reserva de alimento e renda.
Dentro do meio hectare, o pomar cumpre um papel que a horta de ciclo curto não cumpre sozinha: garantir alimento em praticamente todas as épocas do ano, já que diferentes espécies frutificam em momentos distintos, e oferecer excedente que pode ser vendido, trocado ou transformado em conservas, doces e sucos, ampliando o tempo de conservação dos alimentos produzidos. Relatos de sítios brasileiros de pequena escala mostram pomares compostos por espécies como banana, manga, maracujá, abacate, laranja, mexerica e frutas nativas, muitas vezes plantadas nas bordas do terreno ou entre outras culturas, aproveitando espaços que de outra forma ficariam ociosos. A bananeira, em particular, aparece com frequência nesses sistemas não apenas pela fruta, mas porque seu tronco e suas folhas são reaproveitados para retenção de água de chuva, proteção do solo e até artesanato familiar, um exemplo direto de como cada elemento do sistema cumpre mais de uma função. Os 10 animais. Qual a composição ideal? Chegamos ao segundo pilar do título deste vídeo: os 10 animais. Não existe uma fórmula única e obrigatória, mas as experiências documentadas, tanto a britânica de John Seymour quanto os relatos brasileiros contemporâneos, convergem para uma composição bastante parecida, equilibrando poucas espécies de grande impacto nutricional com baixo custo de manutenção. O núcleo mais recorrente é uma dúzia de galinhas poedeiras, uma ou duas cabras leiteiras, alguns porcos e, quando o terreno permite, um pequeno tanque de peixes. Alguns sistemas substituem ou complementam com uma vaca leiteira de pequeno porte, quando há pasto suficiente, ou com coelhos, que ocupam pouco espaço e se reproduzem rapidamente. As galinhas são, na prática, o animal mais recomendado para quem está começando, justamente porque uma dúzia de aves já garante ovos suficientes para o consumo diário de uma família pequena, com excedente ocasional para vender ou doar, sem exigir grande estrutura. Elas consomem restos de horta e cozinha, reduzindo a necessidade de ração comprada, e seu esterco é um adubo valioso para os canteiros. As cabras leiteiras entram como alternativa mais viável que a vaca em terrenos pequenos, porque ocupam menos espaço e comem menos volume de forragem. Dados levantados sobre a produção de leite de cabra no Brasil mostram grande variação conforme a raça e o sistema de manejo. Em sistemas semi-extensivos, comuns entre pequenos produtores do semiárido, a produção fica em torno de 1 litro por cabra ao dia, enquanto raças leiteiras especializadas, como a Saanen, manejadas de forma mais intensiva, podem produzir entre 2 e 4 litros diários por animal, chegando a valores ainda maiores em picos de lactação. Isso significa que 2 cabras bem manejadas já são capazes de suprir boa parte da necessidade de leite de uma família, com sobra para a produção de queijo e iogurte caseiros. Os porcos completam o sistema por sua função de reaproveitamento. Eles consomem o soro do leite deixado pela produção de queijo, restos de comida e excedentes da horta que não seriam usados de outra forma, convertendo esse material em carne e gordura, além de produzirem esterco rico para adubação. Por isso, no modelo clássico descrito por Seymour, a decisão de criar uma vaca ou cabra leiteira está diretamente ligada à viabilidade de também criar porcos, já que é o leite excedente que sustenta essa criação com baixo custo adicional. Quando o terreno conta com alguma fonte de água ou permite a construção de um pequeno tanque, a criação de peixes, como tilápias, entra como fonte adicional e constante de proteína, aproveitando também restos vegetais como alimento complementar. Relatos de sítios de 1 hectare no Brasil mostram represas com tilápias e outras espécies servindo como fonte regular de proteína animal para a família, complementando ovos, leite e eventualmente carne suína ou de aves. O ciclo fechado. Como um elemento alimenta o outro. O que diferencia esse modelo de uma simples coleção de hortaliças e animais é o funcionamento em ciclo. A esterco das galinhas, cabras e porcos volta para os canteiros como adubo, reduzindo ou eliminando a necessidade de fertilizante químico. Os restos da horta e da cozinha, que em outro contexto seriam lixo, viram alimento para galinhas e porcos. O soro do leite, subproduto da fabricação de queijo, alimenta os porcos. As folhas e troncos de bananeira ajudam a reter água de chuva e proteger o solo. O milho e outras culturas de grão podem ser destinados, em parte, à alimentação das aves, reduzindo a compra de ração externa. Esse giro econômico interno, como descrevem relatos de produtores brasileiros que adotaram o modelo, é a peça central que permite um terreno pequeno sustentar uma quantidade de alimento desproporcional ao seu tamanho. Não porque a terra produza mais por mágica, mas porque quase nada do que é produzido se perde, e cada resíduo de uma etapa se torna insumo da etapa seguinte. Água. A base que sustenta todo o sistema. Nenhum desses elementos funciona sem água disponível de forma constante. Sistemas de meio hectare bem-sucedidos costumam investir cedo em soluções de captação e armazenamento, como cisternas para água de chuva, pequenas represas ou açudes,
que além de reserva hídrica ainda servem para a criação de peixes, e sistemas de irrigação localizada, que aplicam água diretamente na raiz das plantas, reduzindo o desperdício por evaporação em comparação com métodos de irrigação por aspersão. Em regiões de estação seca bem definida, o planejamento da água costuma incluir o armazenamento de forragem produzida durante o período chuvoso, para garantir alimento aos animais quando o pasto natural escasseia. Estudos técnicos sobre a criação de cabras leiteiras no semiárido brasileiro identificaram justamente esse ponto como um dos principais fatores de sucesso ou fracasso de pequenos produtores. Propriedades que conseguiam armazenar forragem da época de chuva tinham condições de manter os animais alimentados durante a seca, enquanto as que não faziam esse planejamento enfrentavam quedas severas de produção. Exemplos reais no Brasil de hoje. Esse modelo não é apenas teoria histórica ou técnica de manual. Reportagens recentes mostram famílias brasileiras aplicando exatamente essa lógica em terrenos de meio hectare a 1 hectare. Um casal relatado em reportagem recente começou de forma simples, com poucas estruturas, e foi ampliando por etapas. Primeiro a produção de comida básica, depois frutas, depois animais, depois manejo da água e, por último, energia solar. No terreno de 1 hectare dessa família, convivem lavoura diversificada, pomar, criação de animais, tanque de peixes e sistema de reaproveitamento de resíduos, resultando em autonomia alimentar significativa e redução de gastos mensais com o mercado. Outro relato descreve um sítio de apenas 1 hectare, também documentado recentemente, no qual a horta variada garante legumes, verduras e raízes para o consumo diário, o pomar fornece frutas para consumo e preparo de sucos de doces, o galinheiro oferece ovos constantes e ocasionalmente carne de frango, o tanque de peixes garante proteína regular, e a criação de porcos permite armazenar carne por mais tempo. Nesse caso, a criação de galinhas chegou a produzir, em média, 10 ovos por dia, quantidade relevante para uma família, com parte do milho cultivado na propriedade usado como ração das próprias aves. Esses relatos confirmam, na prática atual brasileira, a mesma lógica descrita décadas atrás por John Seymour do outro lado do Atlântico. Pouca terra, bem dividida entre cultivo e criação animal, sustentando com folga a alimentação de uma família. Limites e desafios reais do modelo. É importante ser honesto sobre as dificuldades desse sistema, porque parte da literatura sobre o tema tende a idealizar o processo. Especialistas em extensão rural que acompanham de perto pequenos produtores já alertaram que artigos sobre fazendas de 1 acre podem despertar expectativas bonitas, mas nem sempre oferecem orientação prática suficiente. Segundo esse tipo de análise, é possível produzir muito alimento numa área pequena e esse é um objetivo louvável, mas alcançar autossuficiência completa, no sentido mais estrito da palavra, dificilmente é viável sem aceitar um estilo de vida bastante austero, já que sempre existirão itens que a família precisará comprar fora da propriedade. Outro ponto de atenção diz respeito à exigência de trabalho e conhecimento técnico. O método biointensivo, por exemplo, depende de preparo de solo em profundidade, produção contínua de composto e manejo cuidadoso do espaçamento entre plantas, o que exige tempo e aprendizado, especialmente nos primeiros ciclos. Da mesma forma, a criação de cabras leiteiras envolve cuidados sanitários específicos. Levantamentos técnicos sobre caprinocultura no semiárido brasileiro identificaram problemas recorrentes como parasitoses, mastite subclínica e dificuldades reprodutivas em propriedades sem assistência técnica regular, o que reforça que a criação animal, mesmo em pequena escala, exige atenção constante e não apenas boa vontade. Também vale destacar que a composição ideal dos 10 animais varia conforme o clima, o tipo de solo, a disponibilidade de água e até a legislação local sobre criação de animais em determinadas áreas. O que funciona no semiárido nordestino, com cabras adaptadas a pastagens mais secas, não é necessariamente a mesma composição que funciona melhor em regiões de clima mais úmido, onde a criação de peixes ou de uma vaca de pequeno porte pode ser mais vantajosa. O papel da família e da mão de obra. Um sistema desse tipo depende diretamente do trabalho humano. Diferente da agricultura mecanizada de grande escala, aqui a mão de obra da própria família é o principal insumo, dedicado ao preparo dos canteiros, à colheita diária, à ordenha das cabras, à alimentação e limpeza dos currais e galinheiros, e à manutenção constante da compostagem. É um modelo que exige rotina e presença, mas que, em compensação, distribui o trabalho ao longo do dia e da semana, sem os picos extremos de esforço que caracterizam grandes lavouras dependentes de colheitas concentradas em curtos períodos. Por outro lado, é justamente essa presença constante da família na terra que permite o nível de cuidado necessário para manter tantos elementos funcionando ao mesmo tempo. Observar quando uma planta precisa de mais água, perceber cedo um sinal de doença no animal, ajustar o plantio conforme a estação. Esse conhecimento acumulado, dia após dia, é tão parte do sistema quanto o solo ou os animais. O que esse modelo representa hoje?
Em um contexto de aumento nos preços dos alimentos e de crescente interesse por segurança alimentar e sustentabilidade, o modelo de meio hectare com um pequeno grupo de animais volta a ganhar atenção, tanto entre famílias que buscam reduzir dependência do mercado quanto entre pesquisadores que veem nele uma ferramenta de combate à insegurança alimentar em contextos de agricultura familiar. Projetos como sistemas policulturais integrados desenvolvidos pela Embrapa mostram que essa lógica pode ser adaptada, formalizada e ensinada, se tornando uma tecnologia social replicável, e não apenas a experiência isolada de um ou outro entusiasta. O que a história de John Seymour, a ciência do cultivo biointensivo de John Giavons, os dados técnicos sobre produção animal e os relatos atuais de sítios brasileiros têm em comum é a mesma conclusão prática. A quantidade de terra importa menos do que a forma como ela é usada. Meio hectare, organizado em setores, cultivado com métodos intensivos, diversificado com consórcios de culturas e complementado por um pequeno grupo bem escolhido de 10 animais, é suficiente para colocar na mesa de uma família a maior parte do que ela precisa comer, com folga para trocar, vender ou guardar o excedente. Não é um modelo simples, nem livre de esforço. Exige planejamento, conhecimento técnico, paciência para os primeiros ciclos e disposição para o trabalho diário. Mas é, antes de tudo, um modelo comprovado, testado ao longo de décadas em contextos diferentes, do campo britânico ao semiárido brasileiro, e que continua sendo, hoje, um caminho real e documentado para transformar um pedaço pequeno de terra em alimento suficiente para uma família inteira.